Olá, amigo galináceos, como estão? Muito lucro por aí? Bom, o vídeo de hoje é um daqueles vídeos perdidos e aleatórios, porque a gente aqui exercita tudo menos a frequência do canal, né? E eu quero só passar aqui para dar alguns... São esclarecimentos ou dicas, enfim, de como você pegar o sinalzinho lá do Investidor Galinha. Se você não segue, trata de seguir, tá? No Investidor Galinha, cara, dia e noite você vai receber aí uma dezena, eu queria dizer que é uma dezena, mas não é, uma centena, às vezes um milhar de confirmações de movimento de moeda que estão acontecendo em tempo real no mercado. E aqui é sem sardinhagem, sem miguelar, a gente manda todas as moedas que estão batendo algum tipo de setup. E hoje estamos operando, gente, basicamente duas possibilidades de setup ou sinal. Então, que interessante isso. Ah, esse é um sinal ainda mais antigo. Existe um terceiro sinal aqui, mas eu já parei de usar ele, tá? Porque o próximo foi mais confirmado. Esse sinal aqui, ele tá bem mais confirmado, tá bem mais legal. Quero mostrar para vocês, então. Deixa eu pegar... Eu tinha visto uma moeda aqui interessante... Áudio, mas eu quero... pode ser áudio aqui. Vamos pegar Atom, pode ser Atom. Opa, não gosto desse layout, eu gosto pro, para eu me sentir profissional. Antes de ficar prob. Mentira, cara, tá bem legal o mercado, tá bem legal de explorar o mercado nesses últimos dias. Eu não sei se minha internet que tá lenta, eu não sei de verdade, tá? Mas vamos lá, vamos tentar ver o que a gente tira daqui, o que dá pra falar desses sinaizinhos. E ó, Atom às 14h55 do dia de hoje, ele mandou um sinal pra gente, falando que a Atom ia cair. Bom, então era aqui, né? 14h55. Vamos olhar a primeira coisa da Atom. Não tem ensaio não, tá, gente? Eu peguei uma moeda aqui, eu queria áudio, acabei pegando a Atom, vamos ver se ela me representa. Bom, a Atom, ela me deu dois valores de entrada para queda. Um estava no 710, um 731. Cadê o retângulo? Não é aqui que é retângulo, é na ferramenta de desenho. Desenho, retângulo. Então ele fala entre 731 e 710. Pô, Felipe, mas essa diferença é enorme, Felipe. Sim, essa diferença é enorme, porque ele olha para trás disso e tenta fazer o seguinte, cara. Em média, quais são as barrigas, quais são as curvas, quais são os pullbacks que essa moeda apresenta, tá? Para te dar aí um valor de entrada tentando fazer você fugir do pullback. Cara, o problema que temos, se eu tentar te dar um valor único aqui, para você fugir desse pullback completamente, pode ser que esse valor fique tão distante, cara, que nunca pegue. Então eu entro com dois valores aqui, um é um valor mais agressivo, um é um valor mais moderado, e eu recomendo sempre você fazer aí um meio de caminho. Ah, se você recomenda, por que você não faz o meio do caminho? Porque eu não quero, tá? Então se fosse um meio de caminho, 7,2, né? Porque é 7,3, 7,1, a média é 7,2. Tudo bem? Não teria pego aqui. E ó, vocês iam escapar de um baita de um passeio. Oh, eu resetei, tá lá no fundo. Oh, Jesus, essa falta de experiência. Estamos procurando. Tá aqui, ó. Ele falou aqui que estava num movimento de sobrecompra, num sinal desses, te indicando um short, falando que o 3, 5 e 15 estavam estourados. E aí já tem um alerta aqui, se 3, 5 e 15 está estourado, espera estourar um, cara. Espera estourar um ou põe no preço mais baixo. Por quê? A moeda ela vai fazer a correção dela baseado aí nos movimentos de mercado. Ela não se baseia no indicador, e sim o indicador se baseia nesses movimentos. Mas a gente sabe que toda vez que ela bate uma região de sobrecompra ou sobrevenda muito forte, ela tende a devolver e consolidar esse movimento.
Então, quando você tem todos os tempos gráficos estourados, é muito provável que ela vá fazer isso agora mesmo, né? A correção. Quando você percebe que não tem esses movimentos todos, que está faltando de 1 minuto, né? E assim, de 1 minuto, de 1 hora. Quando tem 1 hora aqui é maravilhoso, tá, gente? Dá uma olhadinha, cara. Confirma lá os outros tempos gráficos. Vai entender, por exemplo, ó, 5 minutos, cara. Tava estourado. A gente está falando de tururu. Você pôs um quadradinho lá, ele nem... Que horas era essa moeda? Jesus, 14h55. É isso mesmo? Ah, então 14h55. Ah, vamos pôr no dia certo, né? Cara, eu sou muito ruim gravando vídeo, hein? Graças a Deus eu não vivo disso. Dia 22, 14h55. É esse movimento esquisito aqui, ó. Turururu. Então, ó. Vê lá. 5 minutos, tá estourado? Tá estourado. 15 minutos, tá estourado? Vamos ver. Sem passar vergonha. Olha direitinho agora, Felipe, ó. 22, 14, tá aqui o nosso menino. E aí percebe lá, ele fechou o estourado, o de 15 minutos, acima aqui da nossa linha pontilhada, a região de 70 do RSI, beleza? Isso para ambos, o vermelhinho fininho ali, ó, é o meu RSI de 14, que é o padrão. Esse daqui é uma outra teoria que eu já falo para vocês. Mas então, assim, a região de proteção de preço, ela visa te tirar desse pavio. Se você quiser operar sempre lá, coladinho nessa região de preço, você tem que ter um pouco mais de estômago para suportar passeios. E aqui seria um passeio dos chatos, dos complicados, que provavelmente, sem o psicológico em dia, você ia embora, porque ia dar 3,20 de movimento gráfico, alavancado a 20, 60% da sua grana desaparecendo na sua frente, seria um terror. Então, tenta aí fazer um preço médio quando você receber esse sinalzinho, tenta fazer validações dos outros gráficos, e aí é muito assim. Cara, se 15 minutos, 30 minutos de 1 hora está estourando, provavelmente tem um movimento de queda legal. Se 1, 3 e 5 são os únicos que apareceram, e principalmente, deixa eu ver se eu acho um fácil aqui, tá? Só os tempos pequenos, assim, ó, estão aparecendo para você, há uma boa chance disso ainda ter um grande long pela frente, tá? Então, quanto menor o tempo gráfico, mais dúvida você tem se vai ser um long ou um short. Felipe, se você sabe disso, por que você fala que é short? Porque, cara, tudo começa num minuto, né? Então, às vezes inicialmente eu não considerava o sinal de 1 minuto e perdia vários movimentos legais. E aí quando eu chegava no sinal de 15 minutos, que de fato estourava o RSI e afins, eu já estava fora da transação ou entrava numa moeda muito forte, muito tendenciada contra mim. Agora vamos ver aqui, ó, se você entrou no preço médio, né, fez a sua ordenzinha e tem paciência, esqueceu o dia, ó que legal. Você ia passar horas, mais horas e horas, sem pegar o sinal, ia pegar ele aqui, 17 horas. Nas 17 horas você ia ganhar, dentro de 43 minutos, 2 puros. Se você for mais paciente, aturar mais passeio, dava 3 puros. Beleza? Então, sinal de RSI 14, ele funciona mais ou menos assim, cara. A gente não tem certeza de nada. Se tivesse, duvido que existe mercado que ia dar lucro o mercado, tá? Se tivesse como ter certeza que a moeda cai, a moeda sobe. Mas a gente consegue entender grandes movimentos, beleza? Então, a moeda aqui, qual é? Atom, às 14h38, ele diria também, ó, esse é outro sinalzinho um pouquinho antes, vê que aqui ainda não tinha 15 minutos, tá? Então, 1, 3 e 5, lembra o que eu te falei?
1,3,5. Fica de olho, pode ser que ele esteja numa tendência de long, e aí você teria também esse movimento para pegar. Cara, cada um opera do seu jeito no RSI. Eu não sou o mais didático para te explicar, mas sou mais gentil porque eu compartilho todas essas notificações, isso já é uma mão na roda. Então, na pior das hipóteses, cara, esquece a minha análise, esquece a análise do Syscacoin e pensa assim, toda moeda que essa salinha manda, ela está em algum momento forte, né? Seja um short ou um long, mas ela está em momentos de sobrecompra e sobrevenda, vale ficar de olho. Bom, dito isso e não explicando direito o primeiro sinal, mas mostrando mais ou menos qual é o racional por trás, que é esse, tentar pegar a moeda quando ela está no alto dela, para então devolver esse movimento, e só como um adendo e um PS, uma justificativa. Cara, o Syscacoin ele está rodando o dia todo, tá? A cada 3, 5, 8 minutos, vai depender da quantidade de moedas, ele vai rodar por todas as moedas, testando quem está sobrecomprado ou sobrevendido. Então, nessa brincadeira aqui, ó, ele notificou aqui, ele notificou aqui, ele notificou aqui, ele notificou aqui, notificou aqui, notificou aqui, tá? Que está em 72, notificou ainda. Tudo que estiver acima de 70 ele vai notificar, porque na teoria geral do Bukowski, a zona de sobrecompra é 70. Eu gosto de operar quando os sinais batem 82, mais que sinais, o de 15 minutos, de 30 minutos e de 1 hora. Porque se bateu muito alto no sinal de 1 minuto, provavelmente ele está em tendência de alta, beleza? Bom, aí vem a segunda parte, gente. Vocês estão vendo essas duas linhazinhas aqui? Essa teoria é interessante. Teoria mandada lá pelo Estágio Cripto. Acesse esse grupo também, é legal pra caramba. Menino, gente boa demais. Estágio Cripto. Eu vou entrar no chat deles aqui pra mostrar. Mas é essa galerinha, tá? Estágio Cripto Pro. Acessa lá, vai conhecer, ele manda sinal, ele já treina um pouco mais de sinal, ele já deixa mais bonitão para você aí operar, tá? Mas esse foi um vídeo que ele mandou para mim, a gente foi entender o racional, fez alguns testes aqui e agora estamos notificando esses movimentos também. A teoria é a seguinte, você vai usar, para essa teoria você vai precisar usar 2 RSIs, um de 100 e um de 25. Então o meu de 25 é o amarelo, o meu de 100 é o azulzinho. E a teoria diz o seguinte, vamos pegar aqui. Quando a moeda vem trafegando em uma das bandas, então ó, pega aqui, ela está abaixo, vamos pegar aqui, ó. Pega qualquer lugar, cara, vamos resetar o gráfico e pegar assim, ó. Ela veio, estava acima, tal, ela representou uma quedinha, cruzou para baixo, certo? Quando ela cruzou para baixo aqui, o que esperamos é um momento de confirmação para ver se isso vai dar short. O que seria a confirmação? Tanto o RSI quanto o preço, eles vão fazer um movimento muito parecido. Então seria, ela bateu aqui, cruzou, ela voltaria perto da média, beijaria a média, negaria a média, fazendo um fundo mais fundo. Pô, Felipe, mas aqui tem um fundo mais fundo. Cara, risco seu, considera o quanto você acha o fundo mais fundo. Eu considero muito o ângulo de recusa desse fundo, tá? Então, para mim é muito importante que haja um grande ângulo de recusa que não teve aqui. E aí você repara o seguinte, então ela veio, cruzou de volta para cima, cruzou de volta para baixo, cruzou de volta para cima, cruzou de volta para baixo. Aqui ela tocou, ainda não se desprendeu, percebe? Ela tá justinha, ó. E aí cruza para cima. Prau! Que legal, que alegria, ela cruzou para cima, agora eu perdi a minha entrada. Porque eu ainda preciso esperar a confirmação. Aqui o ângulo que eu te falei. Percebe que ele cruzou, ele foi ali pro ângulo, né? Ele deu mais um alta, e eu já poderia entrar aqui. Mas lembra que ela tem que vir e voltar a beijar as médias, gente? Então o que eu costumo esperar é este movimento, ó. Este movimento. É por aqui que eu estaria entrando. Perdão, por aqui.
tá? Porque ele veio beijar a média e nega a média. Então a minha entrada estaria provavelmente no rompimento deste candle. E o que acontece depois do movimento do rompimento desse candle, né, que é esse verdinho aqui, ó, são. Eu tô ficando sem tela de tanto indicador, mas eu não opero assim não, tá? Isso é por estudo. São 4% aproximadamente, 4% de movimento. Se você tem a mão dura aí, se você mantém as coisas para tirar o máximo de proveito. O que está acontecendo agora? Ó? Ela acabou de cruzar para baixo. Então, se eu rodar aqui o sinalzinho, e na verdade eu rodei, ele roda o dia todo, vamos procurar Atom, se já chegou, se não chegou vai chegar, porque ela também acabou de cruzar, tá rodando outras moedinhas aqui. Vamos forçar, eu gosto de forçar o computador, para ele ficar maluco. Ele com certeza vai me notificar, gente, da Atom, porque ela está cruzando, mas não está confirmado. Não está confirmado, não adianta entrar. Não adianta entrar. Pô, Felipe, mas esse movimento é meu sonho de vida. Cara, você podia ter entrado pelo RSI, ele vai notificar esse tipo de sinal, te falando aqui em cima, vai te dar um preço numa região X, se esse preço vai ou não ser respeitado por você, aí fica a seu critério, até porque nesse padrão gráfico aqui, tá? Isso é uma estimativa, ele faz por cálculo, ele não faz por padrão gráfico o seu preço de entrada, mas vendo este padrão aqui, que é uma decrescência, o seu preço de entrada ia estar abaixo, com certeza, dessa barriga. Então, pelo meu sinal, você não entraria, mas no seu scalp de alto risco você entraria. E olha que legal, vamos perder para passar vergonha? Não vamos, porque eu não quero perder. Ele acabou de cruzar para baixo, mas eu estou usando aqui, isso é uma segunda validação que eu estou testando, que é o Williams R. Esse indicador ele funciona mais ou menos igual sobrecompra e sobrevenda, com a diferença que ele é mais agudo, ele é mais rápido nesses movimentos. Então, para mim, a gente tem aqui, e aí vamos surpreender, fazer uma entrada forte de 25 centavos no long. Não está confirmado, mas eu vou meter um long aqui na confiança, ó. Ih, não deixa. Beleza, comprar long, 50 centavos. Estamos em risco aí com todo o patrimônio que teríamos. Percebe o seguinte, estou entrando sem confirmação, estou entrando num momento de queda onde ele ainda não está subindo. Na verdade, aqui eu estou correndo o risco besta indo contra o meu sinal e vamos tomar provavelmente um lozinho ali se a gente vacilar. Por quê? Quando o indicador de Williams está para baixo, cara, ele pode continuar para baixo um tempão, para cima um tempão, tá? Ele está medindo um movimento. Lembra que indicadores são atrasados, eles medem aquilo que passou. Porém, a gente sabe que existe uma possibilidade disso ser uma devolutiva e me dá alta. Pode ser que ele me dê uma lateralizada, tá? Pode ser que ele me entregue mais baixo. Pode ser qualquer coisa. O importante é, algum movimento está para acontecer aqui. E aí, ao invés de eu ter que olhar a mão, né, 200 moedas, eu pego minha salinha de sinal e olho assim, olha, tem alguma ali, a Atom, que a gente falou, ó. Atom. Meu Deus, eu acabei de ver. Aqui, ó, 22h40, foi isso mesmo. Atom, alerta de possível cruzamento de short. Viu que eu fui completamente contra o meu sinal, né? E eu tô indo contra o meu sinal porque eu quero validar esse danadinho aqui, ó. Mas ele tinha me mandado entrar em short. Então, se eu tivesse entrado em short, provavelmente eu ganharia o meu dinheirinho, bateria a minha meta. Eu vou deixar de tomar 10%, são 5 centavos aqui. Não estou desdenhando do dinheiro, não. Mas é porque 10% é a minha meta, então vou considerar que seria se eu tivesse respeitado a sala de sinal, daria certo. Percebe? É isso que ele está notificando quando ele diz cruzamento, ó. Essa moeda cruzou, entrou na banda de baixa de RSI, provavelmente vai entregar mais baixa. Este cara é um cara que eu estou tentando usar para confirmar, para escapar de falsos movimentos, mas nessa hora não funcionou tão bem. Vou manter, vamos acompanhar, mas cara,
Aí já me preocupa, porque ele veio cruzando média aqui, ele deve entregar uma baixa linda agora, e eu teimoso, fiz tudo errado, tá? Vamos ver, vamos rezar pra não... Olha lá. Porque fazer trade é assim, vai falar que não. Você entra na sua tendência, você faz sua análise, você faz tudo, aí ele reverte contra você, você fala, putz, me ferrei. Aí ele levanta meio candlezinho assim, ó, aí você fala, nossa, arregacei, eu sou um gênio. Aí ele devolve esse movimento. Você fala, ai, que droga. Devia ter saído quando igualou. Você tem esse jogo psicológico aí do seu lado, cara? Eu vou falar isso todo o vídeo. Devia ter narrador de mercado, cara. Porque é uma coisa emocionantemente divertida, né? Mas é isso. Tenta não desrespeitar o sinal, né? E quando eu digo desrespeitar, aqui eu não tô mandando você entrar, tá? Mas olhar assim, existe a confirmação para short disso? Pô, cara, aqui teve, ó. Este cara aqui seria uma confirmação inicial de short, porque ele desprendeu. Teoricamente, ele viria a beijar essa média e cair novamente. Tá? Vamos ver se isso acontece. É isso que o sinalzinho mandou a gente fazer. Eu fui cabeçudo e pus um long, né? Vi esses dias comentando, né? Aproveitar o tempo. Vi esses dias um vídeo que me deixou mal nesse sentido, porque ele fala, cara, não existe setup, não existe robô, não existe milagre que vá funcionar se você não respeitar a regra. Então respeite a regra, respeite aí as insights que você está tendo. Eu realmente, assim, eu ando tentando muito respeitar essa linha de sinais que eu construí, respeitar o setup que ele está mandando eu entrar, e acima de tudo, respeitar o meu limite de stop loss e o meu take profit, tá? Profit, ou meu pegue o lucro. Por quê, cara? Várias vezes a moeda me dá um movimento que eu queria, os 10, 12%, que é meu alvo galinha, e eu fico na ambição de querer ganhar 40% e acabo negativo. Então, tenho eliminado isso na minha vida, tenho posto stop loss mais colado, tenho respeitado realmente assim, essa gestão de lucro bom é lucro no bolso. E se eu achar que ainda existe uma tendência para investir naquele momento, eu faço uma segunda entrada, e aí muitas vezes com uma carteira com menor risco, né? Então ao invés de entrar com 50% da carteira, entro com 25%, eu reduzo o meu risco para tentar pegar mais um resquício daquele movimento. Vê lá. Percebe que assim, sinal de short ali, pelo visto é forte, eu acho que eu vou sair antes de perder meus 5 centavos. Mas olha isso, cara. Ele veio, beijou, se afastou da média, voltou para beijar a média. Então ele se afastou aqui um pouquinho mais inclinado, voltou para beijar a média. E agora é o nosso momento da verdade. Porque ele voltou para baixo da média de 6, que é a nossa média rápida ali. E se ele não superar ela agora, ele provavelmente faz um fundo mais fundo, né? Então ele perde o que seria esse fundinho aqui, porque isso também se aplica nos Fibonaccis da vida aí, beleza? Cara, é isso. Basicamente é uma teoria bem simples de usar, ó. Vamos olhar lá no Bitcoin. Bitcoin, ele, cara, é pai de todo mundo. O desenho gráfico parece sempre a mesma coisa, o que muda é a extensão do desenho. Bitcoin, por exemplo, ele veio, fez um ângulozinho aqui, aí tá caindo. Ele vai abrir para short, vai abrir para long, vamos descobrir no próximo afastamento que ele tiver. E aí considera assim, tá? Considera se você quiser. Mas o que eu estou considerando é o seguinte: se ele cruzou para cima, não confirmou e cruza para baixo, para mim invalidou o cruzamento de cima. Até porque ele vai ter que, para dar outro sinal de long, ele vai ter que cruzar de novo, certo? Então, eu espero a segunda confirmação. Toma cuidado com isso, ó. Percebe? Short, aí ele veio para long, então aqui ele não está confirmado, ele veio para short, veio e confirmou, seria uma puta queda. Tá? Esse é o sinalzinho de... Olha lá, cara. Fiz tudo certamente errado. Mas tá tudo bem, aqui é para testar, essa carteira é a carteira do robô. Ele começou com 5 doletas, então ele tem o direito de gastar o quanto ele quiser, porque ele que ganhou esse dinheiro extra.
O que ele não pode é perder meus 5 dólares iniciais, que senão eu brigo com ele. Mas, só confirmando, hein, gente? Sinal não é ruim, não. Eu que fui teimoso. E isso só comprova que você precisa fazer as validações dentro do setup, dentro do conceito que você vai trabalhar. Setup 2500, muito legal mesmo. Ainda estamos validando o quanto Williams, o indicador de Williams, funciona. Ele é um indicador de momento. Então, assim, ele bate para muita coisa legal, cara. Por exemplo, aqui ele indicou bem o momento de sobrecompra, que tinha que devolver uma baixa, né? E devolveu a baixa. Então, junto à confluência de todos esses sinais, elas estão sendo trabalhadas para gerar um sinal dentro do investidor galinha para vocês. Aqui a gente teria vários, ó. Sobrecomprado, certo? A nossa entrada num sobrecomprado desse, sei lá, estaria aqui, provavelmente. Aqui, não sei. É o computador que calcula isso, mas ele colocaria um sobrecomprado. Você poderia entrar no risco fazendo um scalp e aí receber esse movimento. Você poderia aguardar a confirmação de preço dele, que provavelmente estaria por aqui, e receber esse movimento. Você poderia entrar somente agora quando ele cruzou, e aí ele cruza aqui, confirma aqui, certo? Olha o beijinho na média, tentativa de beijinho na média, negou, volta. Percebe que você tem 3 chances aqui de fazer seus 10% alavancado a 20%. Tá? Eu vou encerrar o vídeo por aqui. Isso daqui não é uma aula, não é porcaria nenhuma. Na verdade é um pouco do compartilhamento do que a gente está tentando desenvolver, do que estou tentando disponibilizar para vocês, né, através do Ciscacoin. Ciscacoin é essa ferramenta, cada dia com mais coisinhas, com mais alvinhos, com mais indicadores. Agora ela passou a ler algumas coisas, então ó, cruzou a média para baixo, às 22h50 é mais uma confirmação de queda. Eu vou sair daqui mesmo porque ele vai me dar uma queda das boas, viu? Mas ó, a gente tem aí o cruzamento da EMA, a gente tem o cruzamento do RSI 25 acontecendo. O que tem agora para segurar isso é que o RSI de 14 ele tá lá embaixo. Então se der uma queda forte, e aí quando eu digo uma queda forte, provavelmente o preço vindo até nessa regiãozinha da linha aqui, o 7240, de uma vez, o nosso indicador de RSI estourar para baixo e dar um candle para cima. Não quer dizer que ele vai reverter direção, tá? Quer dizer que ele vai dar um candle para cima. E, como eu disse lá, na hora que ele afunda nas regiões de sobrecompra e sobrevenda, o indicador de Williams ele pode ficar trafegando um tempão. Então, estou ainda aprendendo a usar ele, mas eu começo a desconsiderar a tendência que ele estava, por exemplo, de baixa, e aí só por ele, quando ele recupera a região de 50. E é 50 mesmo, não é 51, não é 52, é acima de 50, porque é um indicador que vai de 0 a menos 100, beleza? Então, quando ele recupera menos 50, menos 49 aqui, aí legal, ele começou a ganhar força para subir. Se você reparar, ó, toda vez que ele recupera o 0,49, ele dá um candlezinho para cima. Mesma coisa ao contrário, quando ele chega aqui nessa região, ele vai para baixo um pouquinho. Beleza? Cara, fica de olho aí. Uma hora a gente consegue mandar aquele sinal mastigado para você. Você não vai precisar confirmar, não vai precisar fazer nada. Mas, cara, sempre bom, né? Sempre bom. Você deixaria a sua vida à mercê de uma máquina e um computador? Eu prefiro usar ela junto comigo, não tomando as decisões por mim. Mas fica de olho porque esse sinalzinho parece mais fuleiro. Sei que um monte de gente saiu da sala aqui, a gente tem uma salinha enxuta, eu tô nem aí para quantas pessoas vão ter aqui. E não é que eu não ligue para você. Eu não ligo de ser famoso, cara. O que eu quero é ter setups que funcionem. É por isso que eu prefiro ter 29 inscritos e poder conversar com eles realmente, fazer grupinho aí de bate-papo, trocar setup. Inclusive, como eu disse, esse setup aqui
foi indicado por uma das pessoas que conheci via grupo, tá virando um grande amigo aí, e manda lá o seu, entra lá, Investidor Galinha, manda o seu setup, manda o que você gostaria de ser notificado no grupo, porque é isso, se você não for egoísta no seu setup e puder dividir com essas outras 29 pessoas, ou seja lá quantas teremos, eu programo de graça, cara, eu programo de graça. Nosso objetivo aqui é compartilhar conhecimento nesse sentido. Eu estou compartilhando o que eu posso, eu sou um programador de computadores, então o que eu posso é programar e testar esses setups, essas validações aí de setup. Beleza? Viu? Só para confirmar, batemos nosso alvo, só que ao contrário, aqui a gente bateu no prejuízo porque eu fui um cara teimoso. Tá ótimo terminar assim, terminamos no preju e felizes porque a teoria funciona. Então, também não confiaria minha vida a uma máquina, mas também não posso contradizer os cálculos que ela faz. E olha lá o movimento do RSI, que te digo, ele está caindo, entrando numa região de sobrevendido, mas bem devagar. Então, se ele der o verdinho e afim, ele vai longe essa queda. Vamos sair antes do prejuízo ficar realmente grave. Fechou, gente? Usem esse sinal, pode valer muito a pena para vocês. Estudem RSI 2500, RSI 14. E eu já estou 2h30 aqui, né? Deixa eu fazer um rapidinho aqui com vocês. Essa é uma teoria interessante. Tô pensando em programar ela, mas aí não é para programar em minuto, cara, porque aí é doideira pra caramba. Aqui é para programar em pelo menos gráficos de 15 minutos. E a pegada é a seguinte, entrou na região batendo 0, 0, no máximo 10, você vai comprar, ok? E você vai sair quando o preço fechar acima da média de 8. Aqui a minha média está em 6, mas é mais ou menos esse cabrinho aqui, ó. Então ele daria uns 4% de movimento. Aí se a gente chega lá, em breve falamos desse sinal. Abraço a todos, até mais.